versículo 21. Muito bem, Gênesis 5, 21, diz: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Até aqui. Continuamos o estudo do capítulo 5 de Gênesis. Um novo começo, e hoje vamos falar sobre Enoque. É o segundo estudo sobre Enoque e o tema é o arrebatamento. Nós estamos no capítulo 5 e o que é que Deus revela aqui? Deus revela neste capítulo 5, apenas uma breve recordação, Deus revela aqui a genealogia, portanto, a sucessão das pessoas, dos descendentes que vão conduzir até àquele que Deus prometeu, o Redentor, logo em Gênesis 3,15, onde Deus, no momento do pecado, que trouxe a morte ao mundo, Deus trouxe a promessa de enviar um que iria reparar esse erro do pecado. Viria aquele que, como Deus diz em Gênesis 3,15, que iria esmagar a cabeça de Satanás, o maior adversário de Deus e o maior inimigo da humanidade inteira. Então aqui, Gênesis capítulo 5, nós vemos Deus a seguir a linha de um dos filhos de Adão, que é Sete. Ou seja, Deus quer que nós desviemos o olhar do capítulo 4, onde foi revelada a linhagem de Caim, que foi o primeiro assassino que matou o seu irmão, mas diz para nós olharmos para um novo começo, por causa do pecado que entrou, essa esperança e a descendência de Sete. E Deus vai apresentar-nos neste capítulo 10 patriarcas que viveram antes do dilúvio universal e de cuja descendência virá Jesus. O que é que nós já vimos? Desses 10 patriarcas, começando no versículo 1, já vimos Adão, que é o primeiro. E depois, o que é que Deus faz? Vai revelando dos muitos filhos que cada um destes patriarcas gerou, um deles é que é a semente que vai seguir a linha até Jesus. Então vimos Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalel e Jared. E o que é que Deus está aqui a mostrar? Uma repetição em que Deus apresenta ao patriarca aquilo que ele fez, os anos que viveu e diz que morreu. Todos eles. Isso quer provar, Deus quer nos mostrar que Deus estava absolutamente certo quando disse que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente morreriam. E Deus está aqui a dizer esta repetição. Viveu muitos anos, mas morreu. E morreu. E morreu. Ou seja, nós herdamos, a humanidade herdou uma natureza pecadora de Adão e o resultado é a morte. Não apenas morte física, mas espiritual também. E o que é que aconteceu então? Deus está a dizer que Adão, o primeiro homem, ele agiu como representante da humanidade no Éden. E esse primeiro homem, esse cabeça representante da humanidade, Adão, pelo seu pecado, contaminou toda a sua descendência, toda a humanidade, em termos de pecado e das suas consequências, a morte. Daí esta repetição.
que Deus nos está aqui sempre a mostrar. E morreu, e morreu. Até que chegamos a Enoque, a partir do versículo 21, e Enoque enganou a morte. Porquê? Porque chegamos ao patriarca Enoque, que é o filho de Jared, e esse filho de Jared é que é a semente que vai levar ao Messias, que é Enoque, e vemos o seu nome. O seu nome quer dizer consagração, dedicação. É o significado do nome Enoque. E este homem é um homem totalmente diferente no meio de um mundo totalmente perverso, em que Deus olhou para o mundo e disse que iria destruir o mundo, ia julgar o mundo através do dilúvio. Mas eis que este homem se destaca, o Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, chama aqui a nossa atenção. Chegamos a Enoque e há algo totalmente novo que não aconteceu antes. Ele é diferente. Com Enoque nós temos duas verdades únicas na sua vida. Diz que Enoque andou com Deus e que Enoque não morreu, porque Deus o levou sem passar pela morte, levou para o céu. E, na verdade, este padrão repetitivo da vida de todos os outros e morreu, não se cumpre em Enoque. Não está escrito isso sobre Enoque. Enoque não morreu. É o primeiro homem que temos aqui na Bíblia que passou deste mundo sem morrer, fisicamente. Nós, na lição passada, vimos que Enoque é esse único que andou nos caminhos de Deus, num mundo totalmente perverso, é o único de quem se diz que andou com Deus. E depois nós fomos a Judas 14 e 15, e lá aprendemos algo mais no Novo Testamento, e uma vez mais nós estamos aqui a ver que o Novo Testamento nos ajuda a compreender o Antigo Testamento. E o que é que nós aprendemos em Judas? Versículo 14 e 15. Que Enoque foi um profeta, um pregador. E diz aqui, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Portanto, Judas, no Novo Testamento, revela-nos que Enoque foi um profeta, profetizou, falou para o seu tempo e para o futuro. Vejam aqui de uma maneira espetacular, fala da segunda vinda de Cristo. Adão ouviu falar da primeira vinda de Cristo e Enoque fala da segunda. E qual é a outra lição que nós temos aqui em Judas sobre Enoque? Como é que ele é chamado? É o sétimo depois de Adão. Bom, fazemos as contas, não é? Isto mostra-nos como o Novo Testamento dá valor a Gênesis capítulo 5. Porquê? Porque se nós formos a Gênesis capítulo 5, começando em Adão, que é o primeiro, se formos ver a semente, os descendentes de cada um dos patriarcas que vai levar a Jesus, o sétimo é Enoque. Enoque, ao dizer o sétimo depois de Adão, não foi a sétima pessoa que nasceu depois de Adão, né? Milhões nasceram até chegarmos a Enoque, porque eles viviam 800, 900 anos, e diz aqui que tinham muitos filhos e filhas, mas Deus a mostrar, vejam a importância, a mostrar esta linha de descendência, e chama Enoque o sétimo depois de Adão. A importância que Deus dá aqui à genealogia. Se calhar muitos chegam ao capítulo 5, isto agora aqui uma quantidade de nomes, nasceram e morreram, mas não é assim. Deus está aqui a dizer, no Novo Testamento, dizer, olha, a genealogia de Gênesis 5 é muito importante.
porque há ali uma sucessão de pessoas, a genealogia não se quebra. Uns a sucederem aos outros. E Deus a mostrar as centenas de anos que cada um viveram, para quê? Será para fazer contas? É para fazer contas. Diz que ele viveu tantos anos, e teve o seu filho aos tantos. Portanto, Deus a mostrar a importância da genealogia, que é real, isto é história, isto não é uma história, como o capuchinho vermelho, isto é história verdadeira, história universal. Não há aqui falhas na genealogia bíblica, e Deus quer que, o quê? Acreditemos nisto. Isto não é uma alegoria. Deus diz, acredita nisto. Foi assim que a vida começou. Mas agora vejam aqui, o que é que Deus quer fazer? Quer que nós comparemos o capítulo 5 com o anterior, que é o quarto. Porquê? Porque o quarto capítulo de Gênesis fala-nos da linha de descendentes de Caim, que é uma linha ímpia e iníqua, claramente. Enquanto que o capítulo 5 mostra a sucessão de Adão na linha divina, que vai levar ao Messias. Ora, se no capítulo 5 temos um sétimo depois de Adão, um homem que andou com Deus, com um testemunho ímpar e único, que Deus arrebatou e levou para o céu. Se formos ver o sétimo depois de Adão, na linha de Caim, que é a linha ímpia, Caim foi o primeiro assassino, e a sua descendência, Deus quer mostrar que a sua descendência realmente não era aquela que levaria ao Messias. O sétimo depois de Adão, ali, é um homem completamente diferente do sétimo depois de Adão, do capítulo 5, que Judas fala. Se vimos lá no capítulo 4, versículo 17, lemos assim. E conheceu Caim, que era filho de Adão, a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Este é outro Enoque. Naquele tempo, como hoje há muitos Manuéis e Marias, também havia outros Enoques. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E chegamos a Lameque, é o sétimo, na linha de Caim. E agora, se formos para o versículo 23, vemos a diferença entre este sétimo, Lameque, e o sétimo da linha do capítulo 5. Lemos, e disse Lameque a suas mulheres. Portanto, aqui já a transgressão, porque escolheu mais que uma mulher, que foi a vontade de Deus de início. Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então veja, temos aqui alguém, este Lameque, o sétimo depois de Adão na linha de Caim, como é um mau indivíduo, cheio de violência, vingativa, polígamo, assassino e mundano. Um jovem pisou-me e eu matei-o. Houve alguém que me fez mal e eu vinguei-me. Feriu-me e eu matei-o. Portanto, quão diferente era este sétimo homem, Enoque, na sua geração, andou com Deus, tinha um viver tão próximo de Deus, que Deus os chamou e levou para si sem passar pela morte. E a comparação que o Espírito de Deus quer fazer aqui é esta, é como se ele estivesse a perguntar: qual destes és tu? De qual gostas mais? Como qual tu queres ser?
Queres ser como o sétimo depois de Adão, da linha divina, ou alguém mundano com um testemunho daquela linhagem de Caim ímpia? Deus mostra estes exemplos para nós escolhermos andar com Deus, amarmos a Deus, como o sétimo depois de Adão da linha divina. E hoje vamos estudar outra realidade impressionante que a Bíblia revela que Deus fez na vida de Enoque. O seu arrebatamento ao céu sem passar pela morte. E capítulo 5 diz que ele andou com Deus, mas no Novo Testamento, em Hebreus 11:5, explica mais. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Portanto, o que é que levou a este arrebatamento de Enoque sem passar pela morte? Diz, pela fé. Enoque era um homem que andou com Deus, um homem de fé. Ele creu, ele amou a Deus e por isso ele foi isento, ele foi liberto do curso normal da morte. Ele diz aqui, foi trasladado para não ver a morte. Que os outros, e morreu, mas porque foi um homem de fé, o primeiro de quem temos este testemunho aqui no relato bíblico, Deus é esse que tem este testemunho. Então Deus fez uma coisa única. Isentou-o da morte e levou-o para junto de si sem passar pela morte. Diz, não foi achado. Ou seja, Deus levou sem aviso. A esposa procurou por ele, os filhos, os muitos filhos. Onde é que está o nosso pai? Centenas de filhos à procura do... Mas nunca mais se viu. Porquê? Porque Deus o levou. Porque, diz Hebreus, antes desse acontecimento, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E este é o exemplo para nós. Deus quer a cada dia da nossa vida ver que existe em nós esse testemunho de que agradamos a Deus. Somos homens e mulheres jovens de fé. Esse é um privilégio de Deus para os crentes. Enoque foi arrebatado ao céu. E as expressões aqui que são usadas para esse acontecimento que é ser arrebatado são, não apareceu mais, Deus para si o tomou, foi trasladado. Agora vejam, este acontecimento, nos primórdios da história da humanidade, é único e é a prova de que vai haver no fim da história da humanidade um grande arrebatamento no final dos tempos. E na verdade, para quem acha que isso não existe, quando se fala vai haver um arrebatamento, que é a Bíblia que o diz, isso não existe, isso é uma invenção. Não, já aconteceu. Houve outros arrebatamentos relatados na Bíblia. Vou só referir a alguns. Enoque o primeiro, profeta Elias, em 2 Reis 2, podem ler. Jesus Cristo na Ascensão, também foi levado ao céu. E por isso, é verdade, é. O que é então o arrebatamento bíblico? O arrebatamento bíblico, de que temos aqui um exemplo, em Gênesis capítulo 5, é o próximo grande acontecimento divino no calendário do fim dos tempos. Nós estamos a ouvir, e Jesus alertou para isso, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, sismos, terremotos e outros sinais, disse que isso são sinais de que nos aproximamos do fim. E então, no final dos tempos da história da humanidade, o que vai marcar o início desse fim é o arrebatamento. É o arrebatamento da Igreja.
E esse arrebatamento está relatado em praticamente todos os livros do Novo Testamento. Os evangelhos falam sobre, Jesus falou, iremos ver daqui a pouco, sobre o arrebatamento. Vemos isso nos livros, nas cartas do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, Tito, Coríntios, Judas, Apocalipse. Praticamente todos os livros do Novo Testamento falam sobre o arrebatamento. E nesse dia do arrebatamento, o que é que vai acontecer? Nesse dia do arrebatamento, Deus vai, de uma maneira única e poderosa, vai retirar desta terra, a sua igreja. E vai ser um evento único, mundial. Todos os crentes em Jesus que já morreram, nesse dia, esses que já morreram vão ser ressuscitados dos mortos. E os crentes que estiverem vivos vão ser transformados. E de seguida, todos os crentes sobem nos ares, arrebatados da terra para o céu, por Jesus, a fim de não sofrerem a tribulação que Deus vai fazer cair no mundo por 7 anos, até à segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos aqui agora, neste instante, vamos supor que neste instante se dava o arrebatamento. Quer dizer que, num instante, os mortos crentes eram ressuscitados e nós que estamos vivos éramos transformados e, num instante, éramos tirados todos desta terra para o céu. Isto não é história, não é ficção, não é filme. É o que diz a palavra de Deus. E olhem, qual é o testemunho de Enoque? Diz, pela fé, ou seja, Enoque creu naquilo que era impossível. O arrebatamento é algo que o homem não consegue fazer. Nós, quando muito, conseguimos subir num foguetão, né? Ou num avião. Mas só vamos até aqui um bocadinho. Mas o arrebatamento é sair da terra e ir para o céu, até ao fim da história da humanidade. Isto quer dizer que há uma geração de crentes em Jesus que não passará pela morte como Enoque. Vai acontecer. Não vão ser encontrados no mundo. Porque Deus nos vai trasladar, tirar do mundo para o céu. E há uma geração de crentes em Jesus que vai passar por isso, por essa bênção. Vão ser arrebatados da terra. Que maravilha se fôssemos nós. Vamos ver apenas alguns versículos, não temos tempo para ver todos. Vamos ver, por exemplo, Jesus falou no arrebatamento. Arrebatamento. Essa é a esperança do crente. E ele diz assim em João capítulo 14, versículos 1 a 3, na última reunião que ele teve com os seus apóstolos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do meu pai é o céu. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus já foi. E quando eu for e vos preparar lugar no céu, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse, eu vou à ascensão de Jesus preparar lugar. Então virei para vos levar e estaremos sempre com o Senhor. Agora vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, versículo 13. Era uma igreja que tinha interesse em saber o que a igreja dos Tessalonicenses estava
curiosas. O que é que vai acontecer àqueles irmãos nossos que já morreram? O que é que vai acontecer? E Paulo escreve para confortar os crentes. E diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que já morreram, crentes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, estão a ver? Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que morrem crentes, Deus os tornará a trazer com ele. Quer dizer, hoje morre um crente, o seu corpo é sepultado, o seu espírito foi para o céu. Na altura do arrebatamento, essas almas, os espíritos dos crentes que estão no céu, vêm com Jesus, porque Jesus virá arrebatar-nos, diz aqui, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem. Os crentes vivos no dia do arrebatamento não vão à frente dos crentes que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam, Jesus vem nos ares, ressuscita os mortos crentes, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este é o arrebatamento. No dia do arrebatamento, Jesus traz com ele as almas dos que já morreram crentes, ressuscita-os, portanto, recebem um novo corpo, esses que já morreram, e os que estiverem vivos na terra são transformados. E todos juntos vamos ser levados nos ares, encontrar o Senhor e vai nos levar para o céu. E vai dar início na terra a tribulação, durante 7 anos, como já estudamos. E uma outra passagem é 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vejam aqui também, aprendemos sobre o arrebatamento. Este é um capítulo que fala da ressurreição. 1 aos Coríntios 15, 50. Vejam. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Portanto, algo que não era conhecido foi revelado. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É o que há pouco se leu. Os crentes que estiverem vivos não morrem no dia do arrebatamento, são transformados. Vejam, quanto tempo leva a fazer isso? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, este é o arrebatamento. E agora, voltando a pensar em Enoque, que foi arrebatado da terra, outra verdade é que Deus arrebatou Enoque da terra antes do grande juízo que Deus tinha para aquele tempo, que era o quê? O dilúvio. O dilúvio aconteceu logo num dos descendentes de Enoque, foi Noé. Então, antes dessa grande ira de Deus sobre o mundo de então, foi a destruição do mundo pelas águas do dilúvio, Deus arrebatou Enoque. E este arrebatamento de Enoque é um tipo do arrebatamento geral que vai acontecer no fim dos tempos. Esse arrebatamento com Jesus vai ocorrer também antes da tribulação na terra, antes da ira de Deus cair sobre o mundo no final
da história da humanidade. E nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 5:9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos outros versículos que mostram que Deus não vai deixar passar os crentes, a igreja, pela ira. Não faria grande sentido. Os crentes, os que amam, são salvos, que amam ao Senhor, iriam passar pela grande tribulação. E pela tribulação porquê? Passarão aqueles que se vão converter ao Senhor durante a tribulação, esses vão passar por, convertem-se, e a maior parte deles vai pagar com a própria vida a sua fidelidade a Deus. Portanto, melhor é crer em Jesus antes. Mas há diferenças entre o arrebatamento ao céu de Enoque e o arrebatamento dos crentes. A principal diferença é a ressurreição, porque Enoque foi arrebatado, mas não foi ressuscitado. No arrebatamento futuro vai haver a ressurreição. E porquê? Porque Jesus ainda não tinha ressuscitado dentre os mortos. Jesus, a sua ressurreição é as primícias. E é por isso que quer Enoque, quer Elias, que foram arrebatados, não passaram pela ressurreição ainda. Mas o arrebatamento do final da história da humanidade vai incluir a ressurreição. Por isso, 1 Coríntios 15:51 revela precisamente isso, que o corpo dos crentes vivos é transformado e os mortos são ressuscitados. Como é que nós sabemos que isso vai acontecer? Que garantia temos nós desse arrebatamento? A garantia está lá numa palavra que se repete em 1 Coríntios 15, que é a palavra todos. Versículo 51, 1 Coríntios 15. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Ora, o que é que quer dizer todos? Quer dizer todos. Todos, não é? E vejam que Paulo está a dizer isto a uma igreja complicada, que era a igreja dos Coríntios. Mas ele está a dizer, mesmo àqueles crentes que eram, capítulo 5 fala de problemas da igreja, até na ceia do Senhor eles exageravam, até se embriagavam, e Paulo repreendeu a igreja, mas ele diz a essa igreja, ele diz, e inclui-se, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E os todos aqui são os crentes. Aquele que crê em Jesus Cristo, que é salvo pela sua fé, o seu arrependimento, está salvo. E quando ocorrer o arrebatamento, não precisa de ficar à espera. Está incluído no todos. Não é? Está incluído no todos. Todos os crentes em Jesus. Em conclusão, irmãos, Gênesis capítulo 5 é muito importante. O que é que Deus quer com esta genealogia? Primeiro, Deus mostra o seu amor, a sua firmeza, o seu propósito em mostrar-nos que vai trazer ao mundo o Messias prometido, o Salvador, o seu próprio Filho, que é Jesus. E ele começa ali a revelar o Filho, a semente que vai trazer Jesus. Grande testemunho desta linha divina que leva ao Messias. Temos este sétimo depois de Adão, que é Enoque. Andou com Deus, alcançou um testemunho impressionante de fé e de amor e de dedicação a Deus, e por isso Deus privilegiou e arrebatou sem que ele passasse pela morte. Enquanto que o sétimo da linha ímpia de Caim é um transgressor e imoral. Mas Deus dá-nos o exemplo. Ele quer que nós sejamos como o sétimo depois de Adão, que é Enoque. Que é o claro exemplo daquela pessoa que crê
que espera em Deus, que recebe a bênção da eternidade com o Senhor. Glória ao seu nome.